A palavra de hoje, amados, ela vem do pastor Alejandro Bulon. Eu gosto desse abençoado. Ele tem umas palavras assim maravilhosas, a gente medita, a gente tira aquilo, filtra aquilo que vai servir para o povo de Deus deste lugar, e o resto a gente deixa na dispensação do Senhor. Todos já estão com a palavra do Senhor na mão, então vamos agora para o livro de Gênesis 21, do 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, ou o choro do menino. Farei desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Glória a Deus. Queridos, era um dia de muita alegria na família de Abraão. Naqueles tempos, uma grande festa era realizada quando o menino era desmamado, e não quando ele fazia o primeiro ano de vida, como é o costume, assim, nosso aqui no Brasil, de fazermos, festa de primeiro aniversário do nosso filho, quando ele completa o primeiro aninho de vida. Isto podia acontecer naquela época, querido, assim, aos 6 ou 7 anos de idade, quando ele era desmamado. Naquele tempo não havia muita pressa, assim, em desmamar uma criança. Talvez, querido, por isso as pessoas vivessem tanto tempo. Está provado que o leite materno é um alimento insubstituível. A mãe não só transmite ali o alimento, mas ela transmite o amor, ela transmite o afeto, ela transmite assim um carinho e fortalece a criança. Quando o filho naquela época era desmamado, o pai fazia uma grande festa e convidava seus amigos. Então foi isso também que Abraão fez. Abraão era um homem rico e não poupou dinheiro naquele dia para preparar o banquete daquela festa. Mas em toda grande festa, onde tudo pode ser alegria, sempre aparece alguém que acha que é muito esperto e que pensa que nunca será descoberto por alguém, ou seja, nunca será descoberto alguém que quer jogar seu veneno para trazer a tristeza, alguém que acha que pode fazer todo mundo de bobo, ou seja, querido, alguém sempre vai estar bancando de esperto. O que esse tipo de pessoa não sabe, amado, é que tudo que se planta se colhe. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então não adianta ser esperto, pensando que não vai acontecer nada, porque vai vir a recompensa. É uma lei assim, uma lei da vida, não é uma lei da natureza. A vida poderia ser uma grande festa, no bom sentido da palavra. A vida poderia ser abundante e cheia de significado. A juventude poderia crescer e chegar a horizontes impensados. Nossos filhos poderiam crescer e chegar às alturas nunca imaginadas. Poderia se desenvolver assim sadios, sendo motivo de orgulho para estes pais, para nós que somos pais, para a sociedade e para a família. Mas por algum motivo sempre há alguém que acha que é muito esperto, que quer brincar com a vida, caçoar dos valores, modificar as leis da natureza e levar levianamente os valores espirituais e morais. Assim, aqueles valores que Deus deixou estabelecido para mim e para você, ou seja, estabelecido para uma convivência sadia entre os seres humanos e Deus. Sempre aparece alguém, querido, que pensa que aquilo que é plantado nunca, mas jamais vai colher. Esse era o caso de Ismael. Ismael pensava dessa maneira. Quando todo mundo podia estar feliz, Ismael começou a zombar, Ismael começou a desfazer do seu irmãozinho, pensando que nunca ninguém descobriria. Era uma festa, todo mundo bebendo, se divertindo. Ou seja, Abraão estava gastando ali tudo que ele podia, gastando mesmo com força. Você está brincando com a promiscuidade do sexo, pensando que nunca, assim, que ninguém nunca vai descobrir. Você é um adolescente que está brincando com cigarro, brincando com álcool ou com as drogas, pensando que ninguém nunca descobrirá. Será que você está brincando, meu querido, você que está me ouvindo, com os valores da família? A esperteza pode durar muito tempo, mas não pode durar todo o tempo. Você pode brincar com a sua saúde hoje, amanhã, depois,
Mas depois, querido, lá na frente, na história, verá o triste resultado de ter caçoado, ou seja, de ter realmente brincado com a sua saúde. Meu querido, eu quero te dizer assim, que Deus nos deu liberdade e podemos transformar a liberdade que Deus nos deu em nossa grande tragédia. Deus nos criou diferente dos animais, criou aos animais com instintos. Os animais são pobres escravos de seus instintos. Já o ser humano foi criado com liberdade. E é por isso que se você oferecer assim um cigarro para um ser irracional, ele não vai aceitar. Ele não tem liberdade, ele tem instinto. É um pobre escravo de seu instinto. Mas se você oferecer um cigarro a um ser humano, talvez ele vá aceitar e até vá fumar. Embora, querido, a fumaça vai sufocar essa pessoa. Ou seja, ele vai começar a tossir, vai se asfixiar, mas tem a liberdade. E por isso, assim, pode fazer, né, da maneira que ele achar natural, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. O pulmão do ser humano, ele não foi criado para respirar fumaça. Mas usando a liberdade que Deus deu, qualquer ser humano pode colocar fumaça dentro dele. Pode brincar, pode zombar com ele. Só que alguns anos depois, vai começar a tossir, vai começar a vir os problemas, aí vai para o médico, e o médico vai dizer que aquela pessoa está com um problema sério. Vai dar um diagnóstico, muitas das vezes, não favorável àquela pessoa. Muitas das vezes, querido, a pessoa, assim, brinca, né? Brinca com as coisas que Deus dá aqui só assim para nossas vidas, que é a saúde. O ser humano, ele é dotado de uma capacidade intelectual altíssima. O ser humano, ele é a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, o ser humano, mesmo sendo errado, mesmo pecando, Deus o ama, porque Deus sabe o que foi que Deus fez. Eu tenho certeza que a obra-prima de Deus, que é a coroa da criação do nosso Deus, foi quando ele criou o homem. Porque ele disse, façamos ele igualzinho a nós. Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, ou seja, façamos ele como nós. Ou seja, querido, às vezes o homem brinca, o homem se embriaga, ele se droga, ele usa cigarro, e ali ele começa a colocar dentro dele aquilo que não agrada a Deus. E lá na frente da história, o médico vai dar um diagnóstico a ele que não é assim favorável. O médico pode dizer assim, olha, você está condenado à morte, você está com câncer pulmonar, ou seja, o câncer pulmonar está devorando a sua vida. Então, imediatamente, eu tenho certeza que a pessoa começará a pensar e vai cair de joelhos implorando ao Senhor, né? Deus, por favor, não me castigue, me ajude. Senhor, me abençoe. É nessa hora que a gente lembra de Deus. Pense um pouco, meu querido. Deus está me castigando porque fumei? Não. Deus não castiga ninguém. Não existe esse Deus monstro e castigador que muitos imaginam, não. Quando eu vou para a palavra de Deus e encontro um Deus de amor, um Deus dizendo que não quer a morte do ímpio, mas Deus estabeleceu princípios preservadores da vida que temos que respeitar. Se tivesse em minha mão um microfone hoje, vamos dizer, um microfone muito valioso, e não quisesse que esse microfone se quebrasse, teria que respeitar a lei da gravidade. Assim, vamos ver o que diz a lei, por exemplo, que todo objeto será atraído ao centro da Terra. E se o meu microfone é um microfone de $1 milhão, vamos dizer assim, feito de cristal finíssimo, uma obra artesanal, uma raridade no mundo, e eu não quero que se quebre, tenho que respeitar a lei da gravidade. Agora, se, usando a minha liberdade, eu soltar o microfone, ele vai cair, vai se estraçalhar, e eu não terei mais. Ou seja, não é justo que eu olhe para Deus e diga que Ele está me castigando porque eu soltei o microfone. Não. Eu tenho que saber que foi o meu ato, a minha vontade, o meu livre-arbítrio. Deus não castiga ninguém, querido. O ser humano recebe sozinho as consequências de suas atitudes. Deus estabeleceu leis físicas, morais e espirituais para proteger a vida. E isso não é a arbitrariedade de Deus. Quando você entra no zoológico, vamos dar assim um exemplo bem rapidinho assim para que você venha entender realmente onde nós estamos querendo chegar nessa noite com essa palavra. Quando você entra no zoológico, por exemplo, e vê na jaula dos leões uma placa que diz, não coloque a mão nesta jaula. Não é porque o administrador do zoológico seja um tirano, ou seja, um homem muito radical que colocou aquilo. Não é porque a mente do administrador seja uma mente quadrada. Mas você é livre. E se você quiser, pode enfiar a mão na jaula dos leões. Só que depois, quando o leão devorar a sua mão, o seu braço até você, não é justo que você vá lá no administrador do zoológico e diga que ele tem culpa no cartório, ou que ele está lhe castigando porque você desobedeceu a ordem dele. Não, querido.
Então isso é para que você venha entender, meu querido, que Deus estabelece ordens, Deus estabelece diretrizes na qual devem ser respeitadas. Que Deus estabeleceu princípios espirituais, morais e físicos para proteger a vida, para proteger a convivência entre os seres humanos, e nos deu liberdade. Eu posso usar mal essa liberdade, posso zombar dessas leis, mas a única pessoa que vai se dar mal sou eu. E não é justo que depois eu olhe para Deus e diga que Ele está me castigando por isso. É o que mais nós fazemos, querido. É quando dobramos nosso joelhinho ali, começamos a falar com Deus de maneira como se Deus fosse assim, um ser mau. Ou seja, como se Deus fosse aquele homem, um pistoleiro, um bandido, que só pensa em fazer o mal, só pensa em castigar o ser humano. Não se pode brincar com Deus. Ou seja, não se pode brincar com Ele, ou seja, principalmente com as coisas que Ele estabeleceu. Ismael pensava que nunca seria descoberto, mas Sara o viu. E Ismael teve que sair de casa, ou seja, chega um momento que de tanto a pessoa confiar, de tanta pessoa brincar, de tanta pessoa zombar, querido, você vai ser castigado. Quem lembra da história de Sansão? Sansão nasceu para ser um herói. Sansão nasceu para ser o juiz da terra. Deus, quando deu Sansão à sua mãe, Ele deu ele para ser juiz. A sua mãe fez um voto com Deus por ser estéril, e se Deus desse um filho a ela, automaticamente ela daria esse filho para Deus. E a palavra de Deus diz, querido, que as coisas que são consagradas ao Senhor, essas não podem ser resgatadas, porque se tais forem resgatadas, as tais morreria. Então, se eu consagro a minha vida para Deus, eu não posso servir a dois senhores mais, eu só tenho que servir a Deus. Se eu consagro um instrumento da minha igreja para o meu Deus, esse instrumento tem que permanecer dentro da casa do Senhor. Eu não posso pegar esse instrumento e emprestar para alguém fazer uma festa. Ah, pastor, mas é uma festa de casamento. Só que não é músicas cristãs. Vai ser música do mundo, é porque nosso violão quebrou. Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque eu estaria profanando aquilo que foi consagrado a Deus. Então, querido, veja só, quando a mãe de Sansão o teve assim, ela consagrou ele a Deus. Sansão tornou-se um ser consagrado a Deus. E Sansão fez o voto assim de nazireu pela sua família, a sua família fez o voto de nazireado, e Sansão não podia cortar os cabelos, não podia beber, Sansão não podia se prostituir, Sansão não podia zombar de Deus, não podia brincar com as coisas do alto, mas Sansão fez tudo o contrário. Sansão achava que nunca, mas que nunca seria visto por nada, nunca seria visto pelos olhos de Deus, nunca seria castigado por causa das coisas que ele fazia. Da mesma forma era Ismael. Ismael achava que nunca seria descoberto. As brincadeiras que ele tirava com seu irmão Isaac era entre eles dois, uma criança e um rapazinho. Mas tu imagina, se Sansão foi castigado, o que ele plantou, ele colheu, querido. Sansão brincou com as coisas de Deus. Sansão zombou as coisas de Deus. Chegou um momento que de tanto ele brincar, ele perdeu a bênção. Ele foi castigado. Ele brincou demais. Você imagina Sansão deitadinho ali com a sua Dalila, né? E ali ela, Sansão, onde é que está a tua força, Sansão? Aí Sansão dizia, minha força, querida, ela está nos meus braços, está nos meus membros. Ela dizia, como é que eu faço para tirar a tua força, Sansão? Aí Sansão dizia, você me amarra com a cordinha de vime. Ele estava brincando, querido, com o pecado. Ele estava desobedecendo a Deus. Ele estava brincando, achando que ninguém ia ver e que nada aconteceria com ele, não. Mas diz a palavra de Deus que ele cortava as cordas, só fazia abrir os braços, a corda se rompia. Mas chegou uma hora que eu tenho certeza, querido, que Dalila começou a chorar, começou a esperar, eu não lhe quero mais não, a gente não fica mais, você não é mais meu namorado, eu não deito mais com você. Ou seja, querido, o preço do pecado é a morte. E diz a palavra de Deus que Sansão cedeu, assim, entregou para o inimigo dele, ou seja, para Dalila, o segredo que ele tinha com Deus. Ou seja, e ali a palavra de Deus diz que se a coisa consagrada de Deus for tirada, essa coisa morre. E ali Sansão pagou com a vida, porque Sansão brincou com as coisas de Deus. Da mesma maneira, o Ismael, ele achava que nunca fosse descoberto. Mas de repente, ele desfazendo de Isaac, a mãe de Isaac começou a olhar para ele. Sara viu tudo, escutou tudo e foi de imediato ao seu senhor. Falou com Abraão, querido, e Abraão tinha que obedecer à sua senhora, porque havia uma promessa de Deus naquele casal, naquela vida. E Ismael teve que sair de casa. Sem dúvida, Ismael pediu perdão a seu pai, e a Bíblia diz que Abraão amava seu filho, mas amava muito. E eu tenho certeza que o abraçou chorando, querido, e disse, tenho certeza, filho, eu te perdoo, mas você vai ter que sair de casa.
Mas então você me perdoou, papai? Te perdoei, filho. Mas você tem que sair de casa. Imagina a dor que Abraão não sentira. Imagina a dor de um pai ter que colocar para fora de sua casa o filho, seu primogênito. Esta história vem desde o Jardim do Éden, querido. Vem desde o tempo de Adão e Eva. Quando Adão e Eva transgrediram um princípio estabelecido para a preservação da vida. Deus lhes disse que eles teriam que sair do jardim. Tenho certeza também que eles se ajoelharam e chegaram para Deus e Deus, por favor, perdoa-nos. Eu tenho certeza também, querido, que Deus deve ter falado: Adão, Eva, meus filhos, eu vos perdoo, eu perdoo vocês sim. Então, pode ficar, né, Senhor? Não. Vocês têm que sair desse jardim. Vocês perderam o direito de morarem aqui dentro, porque vocês quebraram a minha ordem. Vocês transgrediram o que eu estabeleci para vocês. Mas não podemos ficar, Senhor. A gente tem que sair daqui e tal. Então o Senhor não nos perdoou. Querido, eu tenho certeza que naquele dia para Deus também foi difícil. Eu tenho certeza que naquele dia, amado, Deus ficou da mesma forma que ficou Abraão. Eu tenho certeza que o coração de Deus naquela hora ali se entristeceu, chorou. Perdoei, filhos, mas vocês vão ter que sair do jardim. Tenho certeza. Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim, querido, chorando. Pode ter certeza disso. Há pouco tempo, querido, eu li que um jovem na fase terminal de AIDS perguntou ao pastor Boulon se Deus estava lhe castigando por ter vivido uma vida desgraçada. E o pastor lhe disse que não, que Deus o amava muito, mas que tinha estabelecido princípios que deviam ser respeitados. Deus não pode mudar as leis que estabeleceu, meu querido. Se Deus disser que a alma que pecar, essa morrerá, então vigia para não pecar, porque senão você vai morrer. Ismael teve que sair de casa e o texto bíblico diz que isto pareceu muito doloroso a Abraão por causa de seu filho. Deus ama muito o ser humano. Às vezes, querido, usando assim mal a liberdade que temos, podemos nos machucar. E você acha que Deus fica olhando e pensando: você está vendo o que você fez? Não, querido, ele não faz isso. Ele fica sofrendo porque não era esse o sonho que Deus tinha para o ser humano. Mas infelizmente Deus tem que respeitar a liberdade que Ele mesmo entregou para o homem. Deus nos deu o livre-arbítrio, e se Ele tirar isso de nós, Ele não será mais Deus. A história bíblica diz que Agar foi andando pelo deserto da vida, levando seu filho e um cântaro de água e alguns pães em uma sacola. Que foi assim que ela foi despedida pelo seu senhor Abraão, o pai do seu filho. De repente, querido, a água acabou e ela estava no meio do deserto. Agar, querido, não era uma mulher sem iniciativa. Seguramente correu, procurou, tenho certeza, palmeiras, tentou encontrar água, escavou a terra, correu assim de um lado para o outro, tentando uma saída, uma solução. Mas os recursos humanos se esgotaram. Não havia mais água. E o filho começou, querido, a morrer no deserto. Você imagina, você se coloca no lugar dela agora, vai lá para um deserto com teu filho, um lugar de sofrimento, um lugar de sequidão. A única coisa que resta agora só era água. Os pães já haviam acabado, o alimento já não existia mais. Você só tinha um pouquinho de água para tentar chegar até uma cidade, até um lugar. O sol queimava, querido, a areia estava quente, não havia mais água não. Então diz o texto bíblico que Agar chegou ao desespero. Levou seu filho e o deitou embaixo de um arbusto. Colocou-se à distância como a de um tiro de um arco, ou seja, de uma flecha, que é aproximadamente 20 metros. Assim, mais ou menos 20 metros. E começou ali, querido, a chorar, dizendo: eu não quero ver o momento em que meu filho vai dar o último suspiro. Amado, quem é o pai ou quem é a mãe que vai querer ver seu filho dar o último suspiro? Imagina você ter um filho que você ama, que você leva para o colégio, vai buscar, tem aquele mau carinho. Imagina você na situação dela agora, você tendo que ver seu filho ali morrendo porque não tem alimento, não tem água. Você não vai querer ver nunca, filho. Nunca você vai querer ver essa criança dar o último suspiro ali e deixar de existir. É preciso destacar uma lição, querido, neste sermão, no sermão de hoje. Nós todos estamos andando no deserto desta vida. Talvez seu filho esteja morrendo no deserto da vida, querido. Nessa vida aí que você está vendo seu filho andar. Você, como pai, querido, já tentou de tudo. Já falou com amor,
colocou energia, já chorou, já suplicou, já aconselhou, já foi firme, já soltou a corda, esticou a corda, apelou para algum pastor, para o seu pastor, ou para alguém amigo, ou para um irmão, ou para um parente, procurou um conselheiro, enfim, já fez de tudo. Ou seja, de tudo mesmo. E aparentemente seu filho não tem mais, assim, mais nenhum remédio, não tem mais jeito. Você pode estar perguntando: o que mais posso fazer para ajudar meu filho? Desde pequeno o instruí no caminho do Senhor, o levei para uma escola da igreja, ele foi educado recebendo as instruções da palavra de Deus. Demos tudo, demos carinho, amor, educação, alimento, tempo, assistência, amizade, mas o meu filho está se perdendo. Você pode estar dizendo isso agora. O que mais posso fazer por ele? Não tenho mais para onde ir, não sei mais o que fazer, não sei como salvá-lo, pastor Paulo. Eu sei que tem gente que está me ouvindo que está passando por esse drama. Eu sei que tem pais e mães de família que estão nessa situação, vendo seus filhos, querido, dar o último suspiro no deserto, sem ter mais alimento para dar ao seu filho. Já tentou de todas as formas, já fez o que pôde, já está cansado, assim, já chegou ao limite. Chegou ao limite das suas forças. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo o programa e diz: ele está falando como se fosse comigo, parece que está falando para mim. O meu filho está nessa situação. Eu criei meu filho levando para a igreja, na escola bíblica, criei meu filho ali todos os dias comigo, ensinei, dei amor, dei carinho, dei de tudo. Eu acho que o meu erro foi ter dado tudo para o meu filho. Mas eu quero te dizer que não, querido. Talvez o seu problema não seja o seu filho, talvez seu lar é que está caindo aos pedaços. Você já não sabe mais o que fazer para reestruturar sua família. Ela está assim se desfazendo. Talvez você e a sua esposa já pensaram muitas das vezes em se divorciar, porque pensam que a única saída é a separação, e só não o fizeram ainda por causa dos seus filhos, da pressão da sociedade, da pressão financeira, por causa da família ou por causa até da própria igreja. Mas eu quero dizer assim, entre vocês não existe mais nada. A vida se tornou um inferno. O lar está morto, está agonizando. Você já perdeu todas as esperanças, já caiu de joelho e disse ao Senhor: ô Senhor, eu posso mais, assim, eu não posso mais, Senhor. Eu não posso mais fazer nada, está tudo perdido. Já lutei, pedi ajuda, corri, tentei uma vez e outra vez, já não posso mais fazer nada. Eu sei que você pode estar nessa situação. Talvez nesse momento seu problema, querido, não seja seu lar. Talvez seu problema seja a sua saúde. Talvez seu problema, querido, seja as dívidas. Talvez seu problema seja o descontrole emocional. Você não sabe mais para onde ir. Você já se entregou ao abandono. Talvez seu problema, querido, não seja nem a saúde, seja a sua vida espiritual. Você já tentou muitas vezes. Quantas vezes prometeu mudar, nunca conseguiu cumprir as suas promessas, prometeu à sua família, a você mesmo, mas não adianta. Sua promessa dura apenas assim uns 10 dias, um mês, sei lá, um mês no máximo. Você se sente um pobre escravo de vícios, hábitos, ou quem sabe desse temperamento que já lhe causou tantos problemas. Esse temperamento que arruinou a sua família, arruinou seu trabalho, seu futuro. Tem gente que tem um temperamento terrível, explosivo demais, e por isso ele magoa demais as pessoas. Abre a boca assim e já diz coisas que até Deus tampa os ouvidos para não ouvir. Você poderia ser alguém grande nesta vida, mas não conseguiu nada por causa desse temperamento seu. Então muda nesta noite. Você não sabe mais para onde ir, não sabe mais como encontrar a solução para o seu problema. Você já se sentou debaixo de um arbusto e falou: meu Deus, eu tenho que me conformar com esse caráter, tenho que me conformar com essa situação. Este meu problema não tem saída. Você neste momento está porventura vivendo um momento difícil financeiramente, no aspecto pessoal, no trabalho, nos estudos. Você já tentou de tudo, já não sabe o que fazer. Então, querido, quero que você dirija seus olhos agora para o deserto e veja aquela mulher, querido, chorando embaixo daquele arbusto. Tente agora visualizar a imagem ali de Agar, sozinha, sofrendo, sem ter pão, sem ter família, sem ter ninguém, querido, por ela. Imagine ela chorando e dizendo: não quero ver quando meu filho vai morrer, não quero ver o meu filho dar o último suspiro. De repente, querido, enquanto Agar chorava, diz a palavra de Deus que ouviu do céu uma voz que lhe dizia: Agar, por que você está chorando? Ah, Senhor,
Tenho certeza que ela falava com Deus. Ah, Senhor, eu estou chorando, porque não posso fazer nada para salvar o meu filho, não posso fazer nada para sair desta situação. Sinto-me assim, sinto-me uma coitadinha, sinto-me assim uma pobre nesta vida, tudo dá errado para mim, todo mundo me rejeita, ninguém gosta de mim, estou perdido agora nesse deserto, não sei para onde ir, não tenho valores, perdi a autoestima, me sinto muito mal, não tenho mais força, Senhor, nem para me levantar para sair deste lugar. Querido, a palavra de Deus diz que a voz disse a Agar: Agar, pare de chorar, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu prometo uma coisa, escute bem, Agar, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu prometo que esse garoto que você pensa que não tem mais saída, desse garoto que você pensa que só merece a morte, eu farei um grande homem. Não fique chorando, pensando que está tudo perdido, talvez você não enxergou o que vou lhe mostrar. Agora, Agar, em lugar de choro, olhe para o lar. Aleluia. E Agar levantou os olhos e enxugou as lágrimas. E sabe o que ela viu, querido? Sabe o que viu? Ela viu lá no deserto uma fonte de água. Ela estava chorando, pensando que tudo estava perdido, quando perto dela havia uma fonte de água. Querido, olha, interessante, se nós formos olhar, quando estamos assim, fora de controle, quando estamos passando momentos difíceis, assim, situações que realmente fogem do nosso controle, nós ficamos cegos. Nós perdemos, assim, realmente a razão, perdemos tudo, querido. A gente não consegue raciocinar direito. O texto bíblico diz que Agar encheu o odre de água naquele momento. Correu e deu ao menino antes que ele desse o último suspiro. Escreveu e se fez um grande homem. Ele cresceu e se fez um grande homem. Pai de uma grande nação. Ele cresceu, querido. Diz a palavra de Deus que no deserto como um dos melhores flecheiros, um homem valente, e criou um povo valente. Até hoje esse povo está no auge, que são os iranianos, homens valentes. Sabe o que Deus está nos dizendo hoje, amado? Não existe caso que esteja perdido para mim, diz o Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso. Diz Ele, você pode ter lutado com suas próprias forças, você pode ter feito tudo da sua maneira, pode ter se esforçado por suas próprias forças, mas eu lhe digo uma coisa, diz o Senhor, neste momento, Deus pode assim fazer de seu filho um grande homem. Pode fazer de seu casamento que está caindo aos pedaços uma família feliz. Pode fazer de sua vida sem futuro e sem esperança uma vida de perspectivas ilimitadas. Deus pode ressuscitar seus sonhos. Deus pode nessa noite ressuscitar seus valores, seus princípios, sua autoimagem, sua autoestima. Querido, não há nada impossível para Deus. Mas ainda está a fonte de água. Você tem que correr, querido. Você tem que correr até ela. Tem que banhar-se nela. Cristo é a solução. Ele um dia foi levado e levantado na cruz do Calvário. Das suas mãos e de seus pés, que ele não brotou água não, brotou foi sangue. E é neste sangue que você tem que ser banhado. É aos pés da cruz que você tem que receber esse poder. É aí, aos pés da cruz, que os problemas desaparecem. Ou então, se os problemas não desaparecerem, você tem mais medo deles. É aos pés da cruz, amado, nos braços de Jesus, que os valores são trazidos de volta para a vida. É ao seu lado que você entra, ou seja, na presença de Deus. É ao seu lado que você encontra a solução e a saída. Queridos, é isso que Deus tem para o seu povo hoje. Traz a palavra assim, para que nós venhamos ter vida com essa palavra. Você que está atravessando o deserto, sem água, sem pão, sem esperança, nessa noite eu quero te convidar. Nesta noite eu quero que você venha assim, voltar o teu olhar, né, o teu coração, o teu pensamento. Eu sei que muita gente que tem vivido o que foi dito aqui nesta noite. Eu sei que muita gente tem aí filho nas drogas. Ah, pastor, mas nossa cidade sim. Em nossa cidade tem pessoas que têm filhos que são bandidos. Tem pessoas que têm filhos que estão viciados no crack. Tem pessoas que têm filhos nesse lugar que são viciados em cocaína. Tem pessoas que têm nesse lugar aqui filhos que recebem dinheiro para matar as pessoas. Querido, e tem pais nesse lugar que tem pagado um preço. Tem pais nesse lugar que tem chorado embaixo de um arbusto
do sofrimento. Tem pais nesse lugar que tem falado com Deus constantemente e parece que Deus tapou os ouvidos. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus está pronto para colocar uma fonte na tua presença, para colocar perante os teus inimigos uma mesa, um banquete, e você se deliciar. Eu quero te dizer que se você confiar nesse Deus, se você confiar no seu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor nessa noite, Ele vai transformar o teu deserto em mananciais de águas vivas. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Às vezes você pode dizer, mas o pastor não falou do meu problema de saúde. O pastor devia ter falado hoje. Eu quero te dizer que você também pode estar no deserto aí dessa doença aí, achando que vai morrer. Deus já me tirou isso. Deus já disse isso. O diagnóstico foi dessa maneira. O médico disse que eu não tenho jeito, que não tem mais cura. Eu quero te dizer que o dono do jeito é Jesus, querido. O médico, ele pode dizer para você que você não tem mais cura, não. O médico pode dizer que a doença que você adquiriu vai te levar à morte. Mas Jesus não falou para você que você iria morrer. O Senhor ainda não disse a você que era hora de dar o último suspiro. Olha, nessa noite, Deus quer colocar perante você uma fonte de água viva, para que você não venha morrer, mas que você venha receber a água do Espírito, que você venha realmente ser restaurado, venha ter força para caminhar mais 1 milha ou mais 2 milhas, se preciso for. Eu quero nessa noite falar com você que está me ouvindo aí, que ainda não é cristão, você que não tem ainda assim o conhecimento da palavra de Deus, você que apenas ouve assim, algumas coisas de Deus, você que tem assim o interesse, tem um desejo, tem a vontade, a curiosidade de conhecer mais Jesus. Eu quero nessa noite, querido, assim a te convidar você nessa noite a aceitar aquele que pode abrir fonte no deserto, aquele que pode fazer chover no deserto o pão, o alimento para a tua vida. Eu quero te convidar nessa noite, sim, a fazer uma oração e a confissão de fé comigo. Eu quero que nessa noite você não venha fazer o que a H fez, só chorar não, mas venha ter uma iniciativa. A H, ela esgotou todas as possibilidades como mulher, como ser humano ali no deserto. E depois ela desistiu, ela se afastou e disse, eu vou ver só ficar de longe para que eu não veja meu filho dar o último suspiro. Mas eu quero dizer, olha, não fica aí caído não, levanta-te em nome de Jesus. O Senhor manda você se levantar nessa noite, o Senhor está estendendo a mão para que você venha se levantar, sair dessa depressão miserável. Isso é um demônio, querido, a depressão é um demônio que mata muitas pessoas, é um demônio terrível. E eu quero te dizer nessa noite assim, que você tem que realmente dar um passo para Jesus. Eu sei que você vai continuar tendo aflições, mas você vai ter Jesus do seu lado para estar lhe sustentando, lhe abençoando e lhe dando condições de continuar. Ele vai colocar assim na tua vida uma fonte de água viva que vai brotar sempre, vai estar jorrando sempre água viva no teu ser, querido. Então nessa noite, confessa comigo, Senhor, você que está sentindo a vontade de aceitar Jesus, eu quero que você repita as palavras que o pastor Paulo vai dizer agora. Você vai dizer eu e vai dizer o seu nome. Eu aceito o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Pede perdão a Deus agora. Confessa teus pecados ao Senhor. Diz, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus delitos. Senhor, não olha para mim como homem pecador, mas olha para mim como teu filho a partir de agora. Toma o meu nome, Pai, escreve no livro da vida, para que de lá eu não venha me sair, para que de lá eu não venha sair jamais, Senhor. Cuida de mim, coloca anjos, dá ordem a eles, ao meu respeito, para que eles me guardem, me livrem, para que eles planem os caminhos, para que eu venha pisar em lugares retos, planos. Senhor, endireita as minhas veredas, para que eu possa ver a tua face, ó Deus. Querido, vamos orar todos com o pastor Paulo agora. Querido Pai, te agradeço porque em meio ao deserto desta vida, posso entrar e encontrar, após a porta, a fonte salvadora da graça de Jesus Cristo, do teu Filho amado. Neste momento, responde ao clamor sincero do meu coração. Abençoa a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo meu casamento. Obrigado, Senhor, pelo Senhor me amar. Em nome de Jesus. Amém.